Olá, seja muito bem-vindo, você que de alguma forma ou outra veio parar nesse canal e está assim interessado em conhecer sobre o mundo da adoção, como que funciona, quais que são os passo a passo, e eu estou aqui para te convidar a conhecer, a participar dessa jornada de afeto, de amor comigo, né? Primeiro eu quero me apresentar, o meu nome é Sérgio, tenho aí hoje, nesse exato momento de 2026, 43 anos, vou ser pai solo, né, por adoção. E eu acho que para adoção, antes de você pesquisar qualquer tema e tudo mais, você precisa se perguntar por que você quer adotar. E aí tem sempre uma historinha e eu vou contar a minha agora, aproveitando, me apresentando para vocês, né? Então, começando falando de mim, né, na minha questão pessoal, e isso é muito importante, frisa isso, né? Guarda isso na cabeça de vocês. Por que eu quero adotar? A gente vai conversar isso muitos lá na frente, nos demais vídeos, né? Mas vamos começar por mim. Eu sou de uma família, né? Minha mãe teve 8 filhos e ela deu os 8, né? Não é história triste não, gente, é a vida, né? Isso acontece, enfim, não tô aqui para me vitimizar não. Mas, de todos esses 8, eu fui o único que acabei indo, voltava, eu era maior, né? Teve uma vez que ela tentou me dar quando era menor, deu polícia, acabou voltando, então eu fiquei em casa. E eu fiquei muito solto, né? Por ela não me querer ali com ela, e não era nos planos de eu estar com ela, então eu fiquei muito solto. E aí eu sempre colocava na minha cabeça, quando eu crescer, quando eu ficar adulto, quando eu casar, eu tiver o meu filho, vai ser diferente, né? O que vai ser diferente? O acolhimento, o amor? Olha, isso lá, eu moleque, 12, 13 anos pensando nisso. Eu vou cuidar do meu filho. O meu filho vai ter que tomar banho. Meu filho eu vou brigar se ele não comer. Meu filho eu vou fazer questão que vá para a escola. E eu fui crescendo com isso na cabeça. E aí essa vontade de ter pai. Mas o universo, a vida, ela sempre pega uma peça na gente, né? Por que eu falo isso? Porque eu tive sempre essa vontade de ter uma família, de constituir uma família, e eu fui crescendo, e aí, por volta dos meus 15, 16 anos, eu me descobri gay. E gay, na década de 80, 90, né? Para muitos foi o ponto final de morte, a gente fala de muita coisa aí em relação a preconceito, a AIDS e tudo mais. E eu adormeci esse sonho, falei, não vai dar para mim, né? Eu sou gay, não vou poder ter filhos biológicos. Então, barriga de aluguel, quando a gente via, quando começou a modernizar mais as coisas, era só para quem tinha dinheiro. Eu não era rico, então não tinha como eu ser pai por barriga de aluguel. Então eu adormeci esse sonho. Falei, deixa pra lá. Só que graças a Deus, né, graças ao universo, as coisas foram mudando. E eu acreditei, comecei a acreditar que seria possível, de novo, eu, com meus 40 e poucos anos, reativar esse desejo de ser pai. Hoje eu não tenho um relacionamento, não sou casado, então serei um pai solo. Há pouco tempo atrás, se a gente for falar, ser gay e ser um pai solo, né, era impossível, né? Até mesmo na jurisdição, né? A gente sempre hoje, até hoje a gente está brigando ainda, tem muita gente ainda por questão de religião falando sobre concepção de família, né? Ou seja, família é papai, mamãe, né? E não é uma mãe solo, um pai solo, enfim, ou um casal homoafetivo. E aí, no decorrer de um dia, eu com um paquerinha, conhecendo um paquerinha, ele me contou que ele tinha um filho por adoção. Aí me estourou o ouvido, falei, peraí, mas como? Mas você pode, né? Porque a gente também tem esse monte de mitos, e é isso que eu quero trazer no canal para vocês, que às vezes só pode adotar se você for rico, se você tiver dinheiro, e para dar condições boas para o seu filho e não sei o quê. E eu acreditava muito nisso, né? E aí eu falei, não, pera, ouvindo ele, eu falei, então as coisas mudaram. Olha só, eu me julgo antenado, né? Falei, tive que ter um start para acreditar que é possível e sim, as coisas mudaram, né? E como que as coisas mudaram? A legislação mudou, a sociedade, aos passos lentos, mas a sociedade está mudando, né? E aí sim, eu tive essa vontade veio de novo para dentro de mim e eu falei, não, agora sim eu tenho direito a ter minha família. E comecei a pesquisar sobre adoção. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando em 2026, eu comecei em novembro de 2025. E eu fui ver, tem muitas coisas legais na internet, principalmente aqui no YouTube,
Só que eu comecei a sentir falta de informações atualizadas. Por isso que eu tô aqui. O meu papel aqui não é viralizar, não é virar coach, não tenho experiência em nada. Mas aí o que acontece? Eu fui estudando, eu fui me aprofundando, né? Participando de reuniões, lendo, pegando livros, lendo vídeo, vendo reportagens, vendo artigos, né? Me aproximando de pessoas e tendo histórias reais. Então, eu acho que hoje, nesse momento, eu já tenho bagagem para a gente sentar e conversar sobre isso, né? Sobre a adoção. E aí eu volto no nosso começo do vídeo, porque eu acho que esse isso vai ser perguntado para vocês lá na frente, e vocês que estão chegando agora, vocês precisam entender, né? Por que que eu quero adotar? E é isso, gente, é uma pergunta que ela é muito importante, porque tem vários clichês, né? Várias respostas clichês na realidade. Então, eu vou adotar para suprir uma carência minha, eu vou adotar porque minha família, meu marido tá brigando comigo, eu tô pronto para me separar, então se eu colocar uma criança no meio, eu posso unir minha família de novo, no caso, o meu casamento. Então, tem muita coisa. E as pessoas são leigas porque elas acham que adotar é isso. Ou por caridade, eu tô vendo muitas pessoas precisando de carinho, então eu vou fazer isso. Ou então tô ficando velho e tô sozinho, então eu vou adotar um filho para depois lá na frente ele cuidar de mim. Então, você precisa se descobrir, né? Se perguntar e se descobrir dentro de você qual que é o seu real motivo. Por que que eu quero adotar? Né? Qual que é esse meu desejo? Porque adoção é uma coisa linda, porque eu costumo dizer que quando a mãe biológica, ela dá à luz, ela faz dois tipos de conexão, né? Quer dizer, o certo é fazer esses dois tipos de conexão. Sai do ventre e vem para o coração, né? Nós que somos pais por adoção, né? Enfim, a família por adoção, ela já faz essa conexão direto no coração, né? Então isso é muito bonito. Por que eu falo assim que nem todos os pais têm essa conexão, né? Às vezes, a maioria, né? Hoje, infelizmente, por tantas coisas que a gente vê pela internet, na televisão, a gente vê que muitas mães, elas dão à luz, então ela tira essa conexão do ventre, mas não leva para o coração. Ela é mãe por obrigação, né? Para cumprir um protocolo, então não tem carinho, não tem amor, né? Não tem afeto, não tem acompanhamento, né? E nós, como pais e mães por adoção, por essa vontade, e aí tem os cursos, tem esse vídeo, os demais vídeos que vocês são convidados a ver, né? Esse é o meu primeiro, mas quero que vocês fiquem aqui comigo. A gente vai aprendendo que ser pai vai muito além do que suprir as necessidades essenciais, que é comida, uma moradia, uma casa, né? Por que a maioria de filhos de gente rica, que tem condições, né, são infelizes ou estão aí estampados às redes, aos grandes jornais? Porque eles têm de tudo, mas o mais importante, que é amor, que é afeto, que é acompanhamento, que é carinho, que é aquele momento de você chegar em casa, dar um beijo, fazer questão de ter uma refeição junta, né, perguntar como que foi o dia, eles não têm. Então, veja bem, para você que está parando aqui agora e tem o mesmo pensamento que eu lá atrás, né? Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter uma condição de vida boa para poder adotar. Não. Seu filho hoje, a maioria dessas pessoas, dessas crianças, adolescentes que estão no abrigo, né, ou lar de acolhimento, eles precisam de uma coisa fundamental. Claro, você precisa ter uma condição mínima para você poder oferecer para essa criança, com a moradia, comida, né? Mas o mais importante, eles precisam de amor, precisam de afeto, precisam de carinho, né? E lembrando, o que você está fazendo não é um gesto de caridade, e é interessante a gente partir daqui que é assim. Por que eu sempre pergunto, por que você quer adotar? E essa pergunta é muito importante, eu vou ficar falando nesse vídeo toda hora sobre isso. Porque a gente na realidade, nós, incluindo eu, a gente começa no princípio de um desejo nosso, de realizar uma vontade, um desejo nosso, né? Mas, no decorrer desse rolê, que eu costumo dizer, você vai descobrir que, na realidade, o nosso desejo fica em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, a nossa vontade. A gente sempre tem que prezar a criança que está lá, a criança que está machucada, a criança que está preparada para te dar todo o amor, todo o carinho do mundo, mas você também precisa estar preparado para isso, né? E aí eu volto de novo. Você precisa ter muito estruturado por que eu quero adotar,
né? Se for para suprir alguma carência, algum tipo de emergência, pare, reflita. Porque eu vou falar para você, o caminho da adoção, se você for perguntar para todo mundo, eles vão falar que é tortuoso, que é dificultoso, a lei ela é morosa, mas eu falo para você hoje, sendo exemplo, porque eu tô também nessa empreitada com vocês. Lá na frente eu vou falar em que fase que eu tô. E aí a gente vai conversando. Mas é importante você entender que esse tempo que vocês vão levar é para você se desenvolver e ter certeza que é isso que você quer e preservar a criança. Então esse tempo que você leva é para você aprender, para você conhecer como que funciona o rito, para você ter certeza se você quer realmente ser pai ou ser mãe, né? E eu falo para vocês, é muito triste porque às vezes demorar tanto e você passar por tanta preparação, tem pais lá na frente que querem devolver seus filhos. O filho que tanto sonhou, o filho que tanto quis. Por quê? O meu convite para vocês aqui é a gente falar da adoção de uma forma bonita, mas com a realidade, sem romantização. Porque vocês vão ver, se vocês pesquisar agora, sai daqui a pouco, depois que vocês me veem, por favor, viu, gente? Curte, compartilha, porque eu não quero ser famoso, eu quero compartilhar informações junto com vocês. Mas depois que vocês me verem, se vocês for procurar a maior parte dos vídeos de adoção, vocês vão pegar a parte boa. Parece filme romântico, as pessoas falando, ai, quando eu conheci o meu filho no primeiro encontro, ele botou um sorriso, papai, mamãe me abraçou, eu fiquei emocionada e não sei o quê. Realmente isso pode acontecer, mas a realidade é outra, né? Se acontecer com você, que bom, ser premiado em 1 milhão, né? Porque às vezes isso não vai acontecer. E se não acontecer, como que você vai reagir? Né? A gente vai falar lá na frente, né? A aproximação, quando você vai conhecer a criança, né? E realmente a criança pode vir e te abraçar e falar, meu pai, minha mãe, estava esperando por você, dar aquela conexão gostosa. Ou não, você vai encontrar uma criança ferida, machucada, assustada. Como que você vai lidar com isso, né? Lembra que está em primeiro plano são os nossos desejos. Eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Por qual motivo você não precisa falar? O meu eu falei para vocês entenderem, né? Mas, e aí você vem com o seu desejo, sua expectativa e vê uma criança lá que não tá tão afim do jeito que você tá achando. O que você vai fazer? A gente vai conversar sobre isso também, né? Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu prometo mandar vídeo para vocês aqui. Peço desculpa, eu não gosto de ficar gravando, editando e fazendo isso, fazendo aquilo, porque eu gosto de gravar o que está dentro, porque eu quero falar com vocês, né? Então esse vai ser, para vocês não se perderem, a gente vai combinar uma coisa aqui, tá? O primeiro vídeo eu vou colocar, né? Conversando sobre adoção. O segundo vídeo eu vou colocar lá o número do vídeo e qual que é o tema. O nosso próximo tema vai decidir. Já refleti por que eu quero adotar. Agora eu quero saber quais são os passos. Eu vou mostrar para vocês, vou conversar com vocês quais são os passos. Aonde ir, quais são os documentos, o que precisa fazer, como agir, como falar, né? E aí a gente vai nesse passo a passo. Ah, Sérgio, mas isso daí já tem de monte na internet. Tem, mas não do jeito que eu presenciei, não do jeito que eu vi e não do jeito que eu sei. Então, eu não sou o dono da verdade, eu não sou especialista em nada, mas eu acho que a minha visão vai te ajudar a moldar a sua e acalmar seu coração para você seguir esse caminho de uma forma leve e tranquila. Então, você vai ter vários passo a passo aí, mas eu te garanto que comigo você vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais segura e com muito mais tranquilidade e certeza que no final o que está te esperando é um abraço fofo, carinhoso do seu filho, da sua filha ou dos seus filhos, né? Então é isso. Agradeço pelo carinho aí, o carinho, né? Vocês nem estão começando a me ver agora, pela recepção. E eu já vou depois gravar um próximo vídeo para vocês. Muito obrigado, um abraço no coração e lembre-se, né? Família por adoção a gente começa a gerar no coração. Depois a gente leva aí para o mundo físico e para o lado prático da coisa. E ser pai, ser mãe é um exercício que é todo dia. Não vai ter um dia, todos os dias felizes ou os dias ruins. É um animal, é como a vida de todo mundo. E a gente vai aprender isso junto. Muito bem-vindo, viu? E obrigado por chegar até aqui. E lembra, se você gostou, compartilha,
dá um clique, o seu clique aí no gostei vai me ajudar pra caramba a entregar para mais pessoas que precisam de informação, que precisam de conhecimento e que quer sim trilhar esse caminho de um jeito mais certo, de um jeito mais seguro. Eu te garanto que se você seguir os meus passo a passo juntos, nós vamos conseguir sim você fazer uma adoção segura, uma adoção legal que eu falo em questão de legalidade de lei, com direito, e seu filho e sua filha vai vir para você da forma que você precisa, que você deseja, tá bom? Então, muito obrigado e vamos em frente aí. Desculpe se eu gaguejei um pouco, eu estou emocionado um pouco, porque esse também é um projeto para mim, uma terapia para mim seguir esse passo a passo. Tanto é que quando tiver novidade aqui, eu vou falar para vocês. Uma coisa que eu quero também deixar claro, eu não vou expor o meu filho, porque a questão aqui não é o meu filho. Então, quando o meu filho chegar, eu não vou ficar tirando foto, eu não vou ficar postando, mas eu vou contar para vocês, olha, hoje aconteceu isso. Hoje aconteceu aquilo. Olha, eu tô nessa fase, gente. Quem chegou aqui? Quem não chegou? E a gente vai conversando. Vamos trocar ideias, vamos nos falando e vamos fazer isso acontecer. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.